Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Farol Jurídico, mais um projeto aí do Departamento de Direito, começando hoje, estreando o nosso programa Farol Jurídico, sempre com uma grande celebridade desse mundo do direito aí, trazendo informação, conhecimento para você. Grato pela sua audiência, você que está assistindo agora ao vivo, você que vai ver depois aí no horário que melhor lhe convir, muito obrigado. E nada melhor do que começar o nosso Farol Jurídico com essa figura importante, né? Essa pessoa maravilhosa, um grande profissional, destaque nas redes sociais, o Dr. Renan. Cara, muito obrigado pela tua presença, fico muito feliz de começarmos esse projeto com a sua presença aqui. Obrigado, viu? Valeu, professor Zé Ricardo, boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no YouTube. É um prazer enorme estar aqui, né? É um prazer muito grande mesmo, uma honra voltar a essa instituição que eu me formei. A gente sai da faculdade, às vezes, sem saber para onde vai, que caminho a gente vai seguir, né? E graças a Deus as coisas estão fluindo e hoje para mim é um prazer enorme estar aqui, não como aluno, né? Mas compartilhando aí informações, experiências. E é um prazer muito grande também porque esse projeto, o Farol Jurídico, hoje é o primeiro episódio, né? Então para mim é uma honra muito grande também estar sendo o primeiro convidado desse projeto, desse podcast, o Farol Jurídico. E uma honra também por ser um convite desse mestre, esse cara que eu respeito tanto, admiro tanto, um cara que considero demais. Na hora que chegou o convite dele, eu falei, não, você só fala o dia, fala o horário que eu vou, não precisa nem saber o que é não. É um cara que eu considero demais, então vamos lá, vamos conversar sobre o que você quiser, a gente conversa hoje. Show de bola, show de bola. Primeiro, é bom saber um pouco da sua história. Quem é o Renan, esse jovem hoje com um brilhantismo incrível na carreira do mundo do direito? Vamos lá. Primeiro, já estou pressionado, porque me chamou de celebridade, brilhantismo, né? Mas agradecido aí. Então, sou rondoniense, nasci em Colorado, uma família humilde, família pobre, família sem estudos, como a maioria das famílias aqui do estado de Rondônia, né? Uma família que veio de Minas, família mineira. E a gente percorreu aí praticamente todo o estado de Rondônia. Meu pai mudava muito, já morei em Buritis, inclusive tem gente de Buritis aí ouvindo, já morei em Ariquemes, Jaru. E por último eu estava em Ariquemes, né? Comecei o mundo do mundo jurídico graças a meu irmão, que na época começou a estudar para concurso público, o Ramon, inclusive um abraço aqui para ele, o Ramon. E aí resolvi entrar nesse mundo do concurso, resolvi depois entrar também para a faculdade de Direito, né? A princípio visando aí concursos para nível superior. Comecei essa faculdade de Direito em Ariquemes, na FAAR. E no meio da faculdade fui aprovado aí no concurso do INSS. E aí tive que vir para a Alta Floresta do Oeste, uma região que eu não conhecia, não era daqui. Estava no meio da faculdade mais ou menos. Nesse momento me transferi para Farol e graças a Deus fui muito bem acolhido pela instituição, pelos coordenadores na época. Né? Na época era o Vanderlei Caspreste, o Éder Mate, hoje nem sei se ainda são, né? E ainda estão no nosso quadro. Isso. Bacana. O Éder é o nosso diretor acadêmico e o Vanderlei nosso professor. Então, fui bem acolhido demais, né? São excelentes profissionais. Fui bem acolhido demais também pelos alunos. Por incrível que pareça, eu cheguei na Farol, com 15 dias, parecia que eu estudava aqui já tinha uns 3 anos, né? Porque a galera, pelo menos naquela época, a galera era muito boa, tenho certeza que hoje deve ser também, que o clima aqui é muito bom. E aí resolvi seguir a carreira da advocacia, né? Sem sair do INSS, resolvi também tentar ir a carreira da advocacia. Hoje eu advogo também, exceto, claro, na área previdenciária, porque como eu ainda estou vinculado ao INSS, não posso advogar contra a União, mas advogo aí na área trabalhista, na área civil, e criei também um projeto, professor, que é o projeto de mentoria para advogados previdenciários, que a gente ajuda aí esses advogados que têm dificuldade, principalmente os jovens advogados, que estão começando agora na área previdenciária, a entender esse mundo, né, que é o INSS. E hoje estamos aí advogando, servidor do INSS também, e o que você chamar a gente vai também, a gente não tem tempo ruim não. Show de bola, show de bola. Vamos começar pelo tema do nosso podcast aqui, do nosso Farol Jurídico, né? Como é advogar perante o INSS? Vamos lá. Professor, para começar, para a gente entender como que é advogar no INSS, antes de tudo, a gente precisa entender um pouquinho pelas mudanças que o INSS passou. O INSS ele era um órgão muito diferente do que ele é hoje, muito diferente mesmo. Antigamente, basicamente, quando um segurado, quando um advogado ou qualquer pessoa precisava de qualquer serviço do INSS, ele simplesmente ia até uma agência e quando chegava lá, ele se dirigia ao balcão e falava para o servidor o que ele queria, o servidor fazia para ele o que ele bem pedisse lá na hora. Era simples assim. Então, como que era o INSS? Para quem está acompanhando no YouTube, né? Quem está no Instagram já vai para o YouTube para ver os nossos slides. Basicamente, o segurado ia no INSS e pedia ali o que ele queria, né? O cara queria um extrato do CNIS, ele podia ir no INSS e pedir naquela hora.
ele queria, por exemplo, dar entrada no salário de maternidade, numa aposentadoria, pegava a pastinha de documento, ia para o INSS e dava entrada lá no benefício na hora. O que aconteceu? As filas foram aumentando demais. Por quê? Porque não tinha uma ordem, não tinha agendamento, tinha dia que ia 1000 pessoas, tinha dia que não ia nenhuma pessoa. Isso foi causando muito tumulto mesmo. Agências do INSS do Brasil inteiro ficaram em situações assim horríveis. Começou a ser manchete de jornal, inclusive. Aí nós temos uma foto de como que era o INSS antigamente. Qualquer agência do INSS que o advogado ou o cidadão ele ia antigamente, era uma situação mais ou menos igual a essa, né? Era um caos total. O pessoal chegava no INSS, às vezes, 5 da manhã, 5h30 da manhã, para pegar uma senha, para pegar a fila para ser atendido à tarde. E corria o risco, às vezes, nem dar tempo de ser atendido, porque às vezes dava horário, tinha muita gente, o servidor não ia, né, dormir na agência para fazer o serviço do cara. E, como vocês sabem, filas e manchetes, né, Jornal Nacional anunciando filas, é uma coisa ruim para o governo, é uma coisa que, né, governo nenhum quer isso sendo mostrado em rede nacional. Como vocês sabem, a população brasileira, cada vez que passa, a sua expectativa de vida aumenta ainda mais. Aí, ó, filas do lado de fora, né? Às vezes o INSS não estava nem aberto ainda, você se deparava com filas que ultrapassava quarteirões, antes sequer de abrir o INSS. Aí você imagina, uma pessoa doente, uma pessoa grávida, né, encarar uma fila dessa para pedir um benefício. Era uma situação bem complicada. E o que já era ruim foi ficando bem pior, por quê? Porque começou a sair muito servidor do INSS, começou uma debandada enorme, a galera foi, porque não sei se vocês sabem, mas servidor servidor público também morre, servidor público ele também se aposenta, né? Eles são pessoas comuns, né? Eles também passam em outros concursos e eles vão para outros órgãos, e foi saindo muito servidor, infelizmente o governo não acompanhou essa saída e não repôs em número igual. A demanda era grande? A demanda só aumenta, né? O número de acidentes de trabalho só aumenta, o número de doenças só aumenta, né? Uhum. Imagina agora, né, que nós estamos com pandemia, né? O número de idosos só aumenta. O Brasil está se tornando um país idoso, né? O Brasil, se você pegar os números, você vai ver que a população idosa ela está ficando maior. Então, a demanda do INSS é uma demanda que só aumenta, ela não diminui, né? A população aumenta, automaticamente as pessoas fazem mais filhos, então tem mais salário de maternidade, né? Enfim, tudo aumenta. E o servidor só saindo. O que aconteceu? A situação ficou crítica, a situação ficou bem grave mesmo. Eu trouxe até alguns números aqui para o pessoal, e os servidores não foram dando mais conta. A situação foi se agravando, como eu disse, e o INSS começou a perder muito servidor. E aí, só para vocês terem noção do número de servidor que o INSS perdeu, aí está uma manchete, né? O INSS perdeu quase metade do seu total de servidores desde 2017. Quase metade. Então, não precisa ser nenhum gênio para entender isso. Se uma empresa, né, tem uma demanda que aumenta e ela perde metade do seu capital humano, a coisa vai ficar ruim, né? Não vai ficar legal. Se você tem uma empresa, você fabrica, por exemplo, 10 mil carros e você tem mil empregados. Se você acorda tendo que fabricar mais carros e com 500 empregados, a coisa não vai ficar boa, né? Então, só para vocês terem noção desse grau, dessa gravidade, hoje no INSS, segundo fontes da imprensa e do próprio INSS que divulga esses dados, mais de 22 mil cargos estão vagos hoje dentro do INSS. O INSS hoje tem mais de 22 mil cargos declarados vagos, cargos que eram preenchidos. Muita gente, né? É muita gente, né? Aqui mesmo, quando eu vinha para cá, eu passei ali em Santa Luzia. Eu acho que se você pegar a população de Santa Luzia inteiro, ainda não vai dar as vagas do INSS. Se você der uma vaga de técnico do INSS para todo mundo de Santa Luzia, você ainda não vai preencher as vagas do INSS. Então a situação é grave. Esse número, pessoal, é divulgado pelo próprio INSS. Mais um dado aqui interessante, ó, o INSS está sem concurso desde 2015. Então são 6 anos sem concurso. Como é que um órgão vai dar conta? Por isso que o caos está instalado, né? Sem concurso e com a demanda aumentando. E detalhe, esse concurso de 2015, que foi o meu, professor, que eu passei, ele foi um concurso que, para falar bem a verdade, ele foi só para meio que cumprir tabela, né? A situação já estava se agravando, aquelas imagens ali que eu mostrei já era daquela época, e aí começou a surgir ações judiciais, até por parte do Ministério Público Federal, né, com efeito no Brasil inteiro, aplicando multa para obrigar ali a autarquia a fazer o concurso. E aí o INSS fez um concurso meio que para cumprir tabela, basicamente não convocou ninguém, né? A minha agência, por exemplo, que é a Alta Floresta do Oeste aqui, quando eu cheguei tinha 6 servidores,
eu cheguei, no outro mês só tinha 2, estava todo mundo saindo. Então, assim, o concurso não foi feito para melhorar, foi só para cumprir tabela, então não adiantou quase que nada. Olha mais um dado interessante aqui. Segundo o diretor da FENASP, que é uma espécie de sindicato aí do INSS, a previsão é que daqui para 2022, daqui para o ano que vem, 1 a cada 4 servidores vai se aposentar no INSS. Então, a situação que já está caótica tende a ficar pior. Né? Tende a ficar pior, já está ruim. E 25% da galera, segundo a informação aqui da FENASP, vai se aposentar ano que vem. Então, pessoal, a situação é ruim. Só para vocês terem noção, o último concurso que eu falei que foi bem fraco, que foi um concurso assim que foi só para cumprir tabela, ele teve apenas 950 vagas. Então eu estou falando hoje de 20 mil cargos vagos e o último concurso teve 900 vagas. O que é 900 perto de 20 mil? Diferença enorme, né? Não dá pra... Então, quando fez o concurso, eu vi gente falando, agora a aposentadoria vai sair mais rápido, agora o meu auxílio-doença vai sair mais rápido. Né? O concurso não mudou nada. Não mudou nada. Né? Inclusive, para quem está querendo fazer o concurso do INSS aqui, né, o governo está falando que talvez saia ano que vem, o último concurso que teve 900 vagas, ele teve, professor, 1 milhão de inscritos, né? É um dos concursos mais concorridos do Brasil, pelo menos em número de inscritos, né? Talvez não em nível, né? Mas em nível intelectual, mas ele deu uma média de 1.000 pessoas por vagas. Uma concorrência enorme, né? Tem que ter uma preparação grande. Por isso que eu falo, pessoal, quem quer esse concurso do INSS já tem que começar agora já a se preparar, porque a concorrência é alta. Um outro fator importante que às vezes o pessoal também não sabe é o porquê que essas aposentadorias começaram a ocorrer tão repetidamente. Por que todo mundo começou a aposentar os servidores, né? Basicamente é o seguinte, eu nem sabia dessa história porque não é da minha época, mas os servidores do INSS, eles se aposentavam com uma aposentadoria num valor abaixo do que ele ganhava lá na empresa, né? no INSS, no cargo dele, lá no contra-cheque dele. Então ele ganhava um valor, se ele se aposentasse, no outro dia ele ia ganhar um valor bem abaixo. Então a maioria não se aposentava, porque o cara tinha lá as suas obrigações, seus financiamentos, né? E com a idade avançada... planejamento com aquele salário, né? Exatamente. E com a idade avançada os gastos ainda aumentam, né? Você tem ali geralmente um remédio controlado para tomar, né? Geralmente a idade avançada ela traz alguns gastos a mais, né? E aí você imagina, você aumentar o seu gasto com a saúde e você ainda ganhar menos na aposentadoria? Deixa eu te fazer uma pergunta. Outro dia eu vi uma matéria, peço até desculpa por não lembrar aqui os números concretos, mas eu fiquei impressionado com o número de servidores do INSS afastados por problemas psicológicos, cara. Realmente assim eu fiquei, né, porque exatamente um ambiente de muita tensão, né, de muita dificuldade de lidar com problemas diversos. Como é que você vê isso, essas questões todas aí? Professor, isso aí tá uma ótima pergunta, né? Isso aí está muito relacionado com a qualidade no ambiente de trabalho, né? Se o cara sai de casa e vai para um ambiente hostil, um ambiente em que ele está meio que sozinho numa guerra, lutando contra a multidão, que ele não tem palavra, ele não consegue resolver nada, ele vai acabar adoecendo. Né? Igual eu estava naquela tela lá, vou voltar para o pessoal no YouTube. Você imagina se acordar, você estudar 3, 4, 5 anos para um concurso público, né? Achando que você vai estar tranquilo, aí você acorda, vai trabalhar, você tem que entrar numa porta dessa aqui para você exercer a sua função ali, o seu trabalho. E o cara fica doido. Na hora que abre essa porta aqui, ó, esse pessoal já chega, entendeu? Sem paciência, né? E o pessoal não está errado, porque o pessoal está ali doente, precisando, né? O pessoal não entende que às vezes o servidor, ele está ali apenas, ele é uma formiguinha cumprindo ali a função dele, né? Então o servidor se deparando com uma situação dessa, né, esse clima hostil, ele adoece. E infelizmente, nos últimos anos, o número de servidores com doenças ocupacionais, né? E essas doenças geralmente são doenças psicológicas, né? Depressão, burnout e tantas outras, é causado por esse ambiente hostil, entendeu? Muita gente, eu mesmo tive vários colegas dentro do INSS que se afastaram por conta disso. E, já que você entrou nesse assunto, o que contribuiu também para esses problemas psicológicos dos servidores? Com essa situação precária que eu comecei a narrar para vocês aqui, o INSS começou a exigir dos servidores metas e mais metas altíssimas. Por quê? Porque se você tem pouca mão de obra e uma demanda é muito grande, você vai ter que começar a fazer milagre. E o governo começou a querer fazer milagre, né, com esses poucos servidores que estavam lá. E começou a impor meta e ameaçar corte de salário,
entendeu? O servidor já está no ambiente hostil, a qualidade de trabalho já não é tão boa, né? Infelizmente, os programas, né, a área de informática do INSS, ela é muito arcaica, então o servidor hoje ele passa muita raiva com o programa. Da mesma forma que o advogado, ele passa raiva lá com o Meu INSS, que é um aplicativo que faz muita raiva no advogado, o servidor do INSS, ele também passa muita raiva trabalhando, entendeu? Então você imagina, pressão de público, pressão de desconto em salário, pressão por metas, pressão de demissão, né? Você liga o jornal está falando em reforma administrativa para acabar com a estabilidade. O servidor fica doido. É um setor estatal que praticamente é administrado de forma privada hoje, né? Praticamente. E o Brasil está caminhando sem dúvida, para esse caminho aí, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, de repente você vai inserindo aí nos teus dados. Claro. Como é que ficou essa relação do advogado com o INSS diante dessa pandemia? Quais foram os meios que foram criados, né? Porque muita coisa mudou, né? Exatamente. Vários setores. Como é que ficou isso no INSS? Excelente pergunta, professor. O INSS teve que tomar uma atitude, não para resolver o problema, porque só tem uma forma de resolver o problema, contratando servidores. E o governo não quis fazer isso. Desde o governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, sem querer entrar em qualquer questão política, mas nenhum governo fez concurso. Nenhum governo, né? Tentaram tomar outras medidas que são paliativas, não resolvem. E uma das medidas foi isso, professor, jogar todo mundo para o meio digital. O governo não tinha muita solução, não tinha muita ideia do que fazer. O que eles fizeram? Vamos digitalizar tudo, colocar o povo tudo lá no digital, tudo nos aplicativos, no telefone. Com isso, as filas que estavam aparecendo lá nos jornais, queimando a imagem dos governantes, não vai ter mais, porque a fila vai ser invisível lá no aplicativo, né? E além disso, vai sobrar servidor. Por quê? Uma agência que tinha 5 servidores, você pode deixar um servidor só colocar 4 na análise, né? Uma agência grande que tem 10 servidores, você tira 8 servidores, coloca para analisar benefício, né? Para bater as metas ali, e você deixa só 2 atendendo ao público. Isso é muito bonito, claro, na prática, mas tem um probleminha. Algumas regiões do nosso país, por exemplo, a nossa região norte, a região nordeste, infelizmente ela é pouco desenvolvida, né? A população não tem acesso a celulares, smartphones, internet, né? A própria qualidade desses serviços aqui também não são tão boas, a né? própria qualidade é ruim, né? A população, para começar, já é rural, a maioria. Sim. Né? No sítio, muitas vezes não tem internet, né? Em alguns lugares não tem nem energia elétrica, né? Essa é a realidade aqui, né? Rondônia, né? Amazonas, Pará, Roraima, né? Infelizmente é uma realidade. Aí como é que você vai mandar, né? Outra coisa, o cara está geralmente doente, ou ele já está idoso, ele é um cara que não tem educação, é um analfabeto, e aí você manda ele acessar um aplicativo para... Né? Então é muito bonito na prática, aliás, na teoria. Na prática isso não é tão simples assim para essa população. E qual que foi o problema? O problema é que o INSS, ele mandou, professor, essa galera para o aplicativo meio que assim, sem uma transição. Não houve uma transição assim, vamos colocar o aplicativo, claro, pelo menos no meu ponto de vista, eu não vi essa transição, né? Jogou o pessoal no aplicativo e infelizmente o pessoal ficou sem saber o que fazer. Eles tinham que ter pensado numa transição para aquelas pessoas que não têm acesso, que têm dificuldade, para ainda fazer o serviço e ir aos poucos, né? E infelizmente essa mudança foi drástica, né? O INSS mandou tanto advogados quanto os segurados para esses meios remotos. Infelizmente o pessoal não teve outra escolha e teve que ir para lá. E aí em sequência veio a pandemia, né? Então assim, foi tudo que o INSS precisava para, né, dar ali uma autoridade para esse argumento de ir para o digital. Né, com a pandemia, todos os órgãos tiveram que ir para o digital. Então o INSS adorou. Hoje a pandemia está, de certa forma, até meio que, né, estamos saindo dela, né, graças a Deus. E o INSS não tende a voltar como era antes. Já está muito claro que o INSS vai continuar, né, jogando tanto advogados quanto segurados para fazer todos os seus requerimentos no digital. Entendo. Do ponto de vista do advogado, né? Facilitou esse processo, não? No ponto de vista do advogado, eu entendo que facilitou muito. E eu entendo, inclusive, que para os advogados que estão ouvindo aqui a gente, foi uma oportunidade de negócio muito grande. Por quê? Porque antes, é parecido com a história do PJI, do processo judicial eletrônico na justiça comum, né? Antes, qualquer coisa que o advogado precisava fazer, ele tinha que ir no INSS. E como vocês viram aquelas filas lá, você imagina, o advogado ele trabalha com um tempo, o tempo do advogado é escasso. Aí o cara precisa parar toda uma manhã para se direcionar lá a uma agência do INSS, para às vezes pegar um CNIS. Um CNIS, para quem não sabe, é um extrato previdenciário, para ver ali o histórico de contribuição. Então ele perde uma manhã, às vezes, para
pegar o carro, ir na agência, pegar um quinis, pegar fila, né? Hoje, em questão de 1 minuto, ele faz isso no meu INSS. Então, nós também não podemos ser levianos de só meter o pau, falar mal do aplicativo. Ele é bom sim, porém, ele ainda tem muitas falhas, né? E o que eu critico é o quê? É você obrigar todo mundo a ir para lá, é você não oportunizar aquela pessoa que não tem a condição de fazer o serviço presencial. Aliás, esse é um problema de muitas políticas públicas, né? Não saber analisar diferenças regionais, educacionais, né? Esses contextos, eles fazem muita diferença em uma aplicabilidade eficiente de políticas públicas. Infelizmente, o Brasil tem um histórico muito ruim nesse sentido. E realmente você percebe isso quando uma população tem menos acesso e menos conhecimento, acaba com mais dificuldade. Até o pessoal aqui pedindo para você falar sobre o programa Mentoria Expert INSS. Bacana. Até o final nós vamos falar disso, bacana, tá? Tranquilo, bacana. Gente? Já a gente fala um pouco sobre isso. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é: o advogado previdenciário, ele ainda tem esse guichê exclusivo para ele dentro do INSS para ser atendido? Esse guichê previdenciário aí, para quem não sabe, né, o acadêmico que às vezes ainda não atua, ele funciona assim. O advogado, né, em razão desse caos que vocês viram nas fotos aí, esse advogado estava encontrando muita dificuldade de resolver seus problemas no INSS. Imagina um advogado perder uma manhã para tirar um quinis, como eu falei. E aí a OAB entrou com uma ação civil pública e conquistou, né, legitimamente na justiça, o direito a ter um guichê exclusivo em cada agência do INSS para atender apenas os advogados. E isso foi muito bom, é claro. Porém, o INSS, agora, com essa jogada do pessoal para o digital, o INSS já pôs fim a esse acordo, né? O INSS Rondônia, inclusive, tem convênio com a OAB Rondônia. A OAB Rondônia hoje pode fazer os seus requerimentos, tanto no meu INSS do cidadão comum, como também no sistema chamado SAG, né? Esse SAG é um sistema que o próprio advogado tem acesso com um cadastro que ele faz na OAB. Então, o advogado faz um cadastro na OAB e lá ele faz os requerimentos dele no sistema sem problema algum. Então, ele não tem o guichê exclusivo mais, esse guichê exclusivo ele se encerrou, mas ele tem o SAG, que é como se fosse um guichê para ele virtual, para ele fazer os pedidos dele. Além desse guichê, além desse SAG, né, que é o sistema de requerimentos dos advogados, o advogado aqui em Rondônia também tem um convênio através da CAARO e do INSS, né? A CAARO juntamente com o INSS, e o INSS disponibilizou um servidor e cedeu lá para a OAB, para um núcleo que a OAB criou para atender os advogados do interior que não conseguirem fazer os seus requerimentos através do SAG. Aquelas situações assim, sabe aquela situação que não está prevista no aplicativo, que você não consegue? Aí você pode entrar em contato com a CAARO e a CAARO resolve. Então, como foi disponibilizado todos esses meios, hoje o guichê exclusivo não existe mais, né? Por aí você vê como que o INSS está, de todas as formas, tirando, né, os servidores do atendimento, porque antigamente o INSS tinha que ter um servidor só para atender advogado. Entendo. Né? E esse cara ele podia estar analisando o benefício, ele podia estar colocando para produzir. E hoje o INSS tirou esse servidor, ele está analisando, os advogados estão conseguindo fazer os requerimentos digitalmente, né? Ótimo, show de bola. Uma outra coisa importante aqui em cima até do que você está falando, tem muito benefício hoje para análise, como é que está a situação? Vamos lá. A fila é muito grande. Eu separei aqui o número para vocês, só para vocês terem noção. Hoje, no INSS, é claro que esse número muda muito, que os requerimentos são feitos, né, a todo tempo. Mas hoje, o INSS ele tem uma fila de quase 2 milhões de benefícios para serem analisados. 2 milhões. De 1.600.000 a 2 milhões. Essa é a média, né? Só para vocês terem noção da demanda, é uma demanda gigantesca, né? Hoje, o INSS, o cara para conseguir gerir o INSS, ele tem que ser muito bom de gestão para conseguir gerir isso aí. O INSS recebe, em média, hoje, 3 milhões de requerimentos por mês. Então, hoje a fila está em 1,5 milhão, 2 milhões. Se o INSS parar por um mês, é 3 milhões. Entendeu? E a péssima notícia é o quê? É que entra 3 milhões de requerimentos, mas não sai 3 milhões. Entendi. Entendeu? Vai só acumulando. Então, você imagina o que isso... E com essa escassez de pessoal, né? Fica complicado atender tudo isso. Qual a média de tempo hoje demora? Se aqui a gente pode usar essa expressão, né? Demora, mas qual é o tempo hoje para, de repente, aí uma aposentadoria demora hoje na INSS? Então, essa pergunta, professor, ela é muito relativa, porque depende de muitos fatores, né? Depende, por exemplo, de onde que você protocolou o seu benefício, de qual a região que ele vai ser analisado,
Depende se você é advogado, fez ali o requerimento certinho, anexou a documentação completa, né? E uma das coisas que eu sempre ensino lá na mentoria para o pessoal é isso, que o advogado às vezes ele causa o atraso no processo, porque às vezes ele deixa de anexar um documento, aí quando o servidor pega aquele processo está faltando um documento às vezes básico, uma coisa que já era para estar lá, entendeu? Então depende de muitos fatores. Mas em média, pelo menos aqui em Rondônia hoje, uma aposentadoria acho que está demorando mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos 8 meses, se tiver algum advogado de Rondônia que tem essa informação até mais, né, aprofundada do que eu, mas pelo que eu vejo lá são mais ou menos 6 meses. Já a perícia médica é um outro problema do INSS, né? Aqui na nossa região a perícia está ficando para o ano que vem. Hoje, se uma pessoa, por exemplo, vier a se acidentar e precisar marcar uma perícia, né, aqui para Rolim de Moura ou para Alta Floresta, essa perícia está caindo, salvo engano, para fevereiro do ano que vem. Entendo. Né? Deixa eu aproveitar já e fazer uma pergunta nesse sentido. Ó. Se eu me acidentar, né, hoje e for querer marcar uma perícia aqui em Rolim de Moura, né, para quando vai ser agendada, por exemplo? Então, essa perícia, se for para Rolim, ela vai cair mais ou menos para fevereiro. Alta Floresta também para fevereiro. Então, para você ver como que é grave. Olha que interessante. Se você for um empregado, né? Interessante, mas triste, né? É porque a gente está fazendo um debate técnico aqui, passando informações, né? Mas é triste isso aí. Uma pessoa que é empregada, por exemplo, hoje de alguma empresa, se ela vier se acidentar, ela marca uma perícia para fevereiro. Então nós estamos falando aí de cerca de 6 meses, mais ou menos, né? A empresa não vai pagar o cara nesse período, porque não é responsabilidade da empresa, né? A empresa paga os primeiros 15 dias e manda para o INSS. Aí se coloca na posição desse cidadão. A empresa não paga. O INSS não paga porque ainda não fez a perícia. Você imagina um cidadão acidentado, gastando com medicamentos, cirurgias e ainda ter que esperar 6 meses para poder receber. Né? Então, o INSS é muito importante para a sociedade. Eu acho que o poder público tinha que olhar com mais carinho para esse setor do governo, né? Principalmente perícia médica, que é quando o cara está na pior situação possível, que ele está lá acidentado, quebrado, doente. Eu imagino, eu estou falando como leigo, né? Que para o funcionário que trabalha, que tem um contato com esse indivíduo, deve ser muito delicado também. É péssimo porque você se sente... você não tem como fazer nada, né? Você se sente assim, você quer fazer, o cara chega, você quer colocar ele para dentro para fazer uma perícia, mas se você for colocar, são milhares, né? Se fosse um caso só, você resolveria, né? Se fosse um caso só, você fala, não, vou dar um jeito. Mas não é, são milhares, né? Nesse sentido, essa tal contratação dos militares aí, como é que ficou? Melhorou a situação, não melhorou? Boa pergunta, professor. Essa contratação dos militares foi mais ou menos igual aquele concurso que eu falei lá do governo Dilma, que tinha 1 milhão de inscritos, 20 mil cargos vagos e chamou 800, 900. Os militares foi a mesma coisa. Primeiro que o número de militares contratados foi um número bem pequeno. Infelizmente eu não trouxe o número aqui, mas foi poucos, né? Tanto é que eu não sei se alguém já viu um militar aí no INSS, eu creio que ninguém, acho que nunca tenha visto, né? Eu já vi em outras cidades que eu já fui trabalhar, em Ouro Preto eu vi um, mas você não vê, você não encontra. E a segunda problemática disso aí é que esses militares que foram contratados, eles não foram contratados para analisar benefício, eles não vão analisar benefício, eles foram contratados para fazer o serviço que a gente chama de atividade meio, não é atividade de fim. Atividade meio, que seria atender o público, tirar um extrato, responder algum ofício, alguma coisa assim, né? Então, para analisar benefício, que é o que realmente importa, não mudou nada. Os militares eles não têm permissão para... Né? Então não mudou nada. Nessa questão da análise, então, essa questão hoje, você falava disso agora há pouco, da forma de gestão, né? Então, o funcionário, o servidor do INSS hoje, ele tem que cumprir metas. Isso. E se não cumprir? O que acontece? Cara, ótima pergunta. Eu nunca paguei para ver, né? Nunca deixei de cumprir as minhas metas, né? Na verdade, quando eu analisava benefício, não tinha meta. Quando eles implantaram essa meta, eu parei de analisar benefício. Hoje eu trabalho mais na atividade meio, né? Então eu nunca passei por isso. E os meus colegas também nunca passaram por isso. Os meus colegas, graças a Deus, são competentes também, cumpriram a meta certinho. Mas, segundo o que está regulamentado nas portarias e resoluções do INSS, se o servidor não cumprir a meta, vai haver desconto no salário. Isso está normatizado. Está normatizado. Não é uma meta para inglês ver, não. Né? Só que você pergunta, você já viu um caso desse? Não, infelizmente eu nunca vi, né? Para poder trazer para vocês para dizer se é real ou não. Essa questão se é real ou não, é muito comum você ver, quando vê essas discussões sobre o INSS,
aquela questão de que, se é verdade que o perito, né, do INSS recebe, ou, né, ele recebe dinheiro do governo para negar benefício. Boa pergunta. Explica isso daí. Isso aí eu já ouvi demais. Desde antes de eu entrar no INSS eu já ouvia essa informação aí, né? E, cara, isso aí é uma das maiores fake news previdenciárias que eu já ouvi na minha vida. Essa fake news, ela só não perde para aquela que se casar perde a pensão. Essa ainda é maior, né? A mulher que casar perde a pensão. Isso aí eu respondo todo dia. Todo dia tem gente no INSS. Eu posso casar? Posso casar? Pode casar, que não perde a pensão. E essa fake news, ela é muito grande. Por quê? Porque o cara que tem o benefício negado, ele sai furioso, né? Ele sai... né? E a questão médica é uma questão muito complexa, né? Muito subjetiva. Às vezes um médico entende que aquilo é motivo para incapacidade, o outro médico entende que aquilo não é motivo, né? Queira ou não, é muito subjetivo, dependendo da doença, né? E aí, quando o médico nega esse benefício, o pessoal sai falando isso, sai falando que ele recebe e tal, mas isso não existe, entendeu? Isso aí eu posso afirmar com vocês com toda a tranquilidade de quem está lá dentro, que isso aí é uma mentira, né? E nós temos que passar aqui essa informação a limpo, né? Né? Excelente. Temos que parar com as fake news. Doutor, nós estamos numa região, onde você citou agora há pouco, né? Uma região ainda muito rural. Enfim, eu imagino que o INSS trabalhe muito, principalmente com... questões desse tipo, do trabalhador rural. O que seria hoje, quais seriam os documentos, até para o advogado, né, o cara que está iniciando, que realmente está vendo você falar de tudo isso, quais são os documentos necessários hoje para você comprovar uma atividade rural? Excelente pergunta, professor, principalmente para a gente que está numa região aqui que é predominantemente rural, né? Pessoal, essa pergunta ela não tem uma resposta objetiva. Não existe uma lista, um checklist que você vai marcando um xizinho ali e você comprova. Não é bem assim que funciona. Em regra, né, segundo as leis, as portarias, as instruções normativas, você pode provar a atividade rural com qualquer documento que deixe isso claro, que tenha ali uma legitimidade, né? E esse documento, é claro, né, tem que ter ali um período no tempo, tem que ter um documento lá atrás, um documento hoje, um documento no meio do período, né? Antigamente existia também uma outra lenda que diz que tinha que ter uma nota por ano, né? O pessoal falava muito isso, tem que ter uma nota fiscal por ano. Isso nunca esteve inscrito em lei nenhuma, em normativo nenhuma. É um costume que o pessoal tinha, né? Porque se você apresenta uma nota por ano, subentende-se que naquele ano você trabalhou. Né? O cara que tem 15 notas, uma por ano, subentende-se que ele trabalhou por 15 anos. Mas não há nada que deixe isso assim de forma objetiva. Então, basicamente, o que você tem que apresentar? Tudo que você tiver que prove lá que você trabalha no sítio, que tenha lá a profissão agricultor, que tenha lá provando que você comprou uma cavadeira, um objeto lá que você usa para trabalhar, que você vendeu um produto rural, vendeu um café, vendeu um leite, né, uma declaração do sindicato, uma declaração da escola que está situada no meio rural, uma declaração da saúde que prova lá que você mora no sítio, uma certidão de casamento que consta lá agricultor, né, uma DAP, que é a declaração de aptidão ao Pronaf. Então, tudo que o cara tiver é bom ele levar, né, desde que tenha, claro, um espaço no tempo ali adequado. Não adianta trazer só documento, por exemplo, de agora, 2020, né, mais ou menos assim. Show de bola. Quais os documentos um segurado deve levar, né, para uma perícia médica? A perícia ela é bem tranquila. Basta você levar um documento pessoal com foto, que é para você se apresentar e pegar a sua senha e ser atendido, né? E para realizar a perícia, você precisa levar documentos médicos, nada mais. O que seriam os documentos médicos? Exames, laudos, né? Tudo que você tiver para comprovar para o perito que você possui uma incapacidade, para provar que você tem ali um problema de saúde e tal. Então o mais importante é isso, laudos e exames. Mas e a documentação rural, e as carteiras de trabalho? Não, isso na perícia hoje não é feito lá mais, né? Você só faz a perícia, aí depois, se for preciso, é que você vai montar um processo, que é o que a gente chama de acerto pós-perícia. Aí sim, que vai ser, porque às vezes não precisa, às vezes o cara é empregado, hoje é tudo informado lá no CNIS, né? A empresa informa lá as contribuições, então as informações do cara já tá lá. O INSS já sabe que ele é segurado, já sabe que ele é empregado, já sabe que ele tem a carência, então às vezes não precisa montar processo, né? Então é só levar os laudos médicos e a identidade e o CPF. Nesse checklist de perguntas tem uma aqui, é verdade que o preso recebe dinheiro do INSS enquanto ele fica preso? Olha aí. Nós estamos falando de fake news, essa aí é uma fake news também. Eu falei duas, mas essa aí briga também ali entre... Essa é poderosa. Essa briga no pódio. Vou fazer uma votação depois para ver qual que é a fake news mais falada, né? Pessoal, não, isso não é verdade. O preso ele não recebe dinheiro do governo do INSS, né? Isso é uma mentira, uma fake news também. O que acontece, só para o pessoal entender, é que existe um benefício que é o auxílio reclusão. Esse auxílio reclusão,
é um benefício para os dependentes do segurado que foi preso. Então o segurado, ele não recebe R$1 desse benefício, né? O segurado, o preso que foi preso. Quem recebe é a família, os dependentes, que seria a esposa ou o marido e os filhos menores de 21 anos. Estes sim vão receber. E assim, por mais que o pessoal às vezes fica com os nervos à flor da pele quando a gente fala dessa questão criminal, de preso, né? Mas pensa comigo, né? O cara é um segurado, ele trabalhou como qualquer outra pessoa e ele pagou o INSS. O cara paga o INSS para quando precisar, ele ter um benefício para os dependentes dele, né? E por mais que ele foi preso, você não pode deixar a criança passar fome porque o pai dela cometeu um crime e às vezes é um criminoso, né? Ou às vezes nem é um criminoso, só está preso esperando um julgamento, alguma coisa assim, né? Então, na verdade, o preso não recebe. O que existe é o auxílio reclusão para dependentes e somente o preso que é segurado, o preso que contribuiu. O cara que nunca contribuiu foi preso, os dependentes dele não vai receber. Pronto, a fake acabou. Acabou, né? Outro detalhe, doutor, quando a gente, voltando a essa pauta do advogado em si, né? O segurado precisa de um advogado para fazer um requerimento de benefício ao INSS? Professor, precisar ele não precisa. O INSS está aberto para todas as pessoas, né? Qualquer pessoa pode tirar uma senha do meu INSS, fazer o requerimento do que ele quiser, tirar o extrato que ele quiser. Então não precisa de advogado, não precisa de intermediário nenhum. Porém, é muito importante o auxílio do advogado, porque já era difícil para o segurado entender as leis previdenciárias, entender ali qual documento que ele tem que levar, qual documento que ele não pode levar que às vezes vai prejudicar ele, qual benefício é mais vantajoso. Já era difícil para ele saber disso antes, né? Só que antes ele ainda tinha a oportunidade de ir numa agência, sentar com o servidor, perguntar para o servidor, cara, me ajuda aí, o que é melhor para mim, que documento que eu levo. Hoje não tem esse atendimento mais. As agências estão fechadas, né? E nas agências do INSS hoje, você só entra se for um atendimento agendado, um cumprimento de exigência. E o cumprimento de exigência já é para você levar o documento. Não é para você ficar fazendo consulta lá com o servidor do INSS e perguntando. Hoje não tem isso mais. Então, para você não ser prejudicado, para você às vezes não atrasar o seu processo, não correr o risco do seu processo ser negado às vezes sem motivo, né? Às vezes de forma errada, porque o servidor do INSS ele pode errar, ele é um ser humano, ou às vezes ele não erra, às vezes é a sua documentação que realmente está incompleta, né? Eu aconselho toda a população a conseguir um advogado sim, de confiança, para o bem do próprio segurado. Ótimo, tranquilo, show de bola. Vamos falar agora, nós temos um público, né? Você sabe que a Farol é uma faculdade muito tradicional no direito, é uma faculdade que tem formado aí grandes profissionais, a formação, a qualidade dos nossos professores, enfim, isso já é um legado que a faculdade deixa como formação para profissionais de toda a região. Nós temos uma gama de muitos advogados te ouvindo agora e vão te ouvir depois, vai ficar nos nossos canais aí da Farol, certo? O que você acha hoje da advocacia previdenciária, certo? É uma área promissora, como é que você analisa isso? Professor, só antes da gente responder, vou mandar um abraço pro pessoal aqui rapidinho. Opa, fica à vontade. Um abraço aqui pro Dr. Rodrigo, nosso sócio lá, inclusive professor da Farol. Dr. Felipe Baldo, também ex-aluno da Farol, está acompanhando aqui. Jonathan Guedes, servidor do TRF lá de Porto Velho, amigão meu aqui, cara bacana. Ruchagas, Araci, Dr. Matheus Petersen também está acompanhando aqui. Um abraço para essa galera. Show de bola. Prestigiando a gente aí. Se eu esqueci de alguém, me desculpa, mas vamos lá. Alan Carlos também, doutor Alan Carlos. Um abraço, doutor. Pessoal, seguinte, essa pergunta é interessante. A advocacia previdenciária hoje, eu entendo que é uma área muito promissora. Muito. Eu vou até passar o slide aqui para o pessoal ver. Já falei do déficit, já falei da questão do meu INSS, do aplicativo, né? Hoje é tudo feito no aplicativo. Hoje as agências estão vazias, né? Aqui é uma foto representando como ela está hoje. E aí chegamos aqui. Então, hoje, a advocacia previdenciária ela é muito promissora. Por quê? Porque hoje o advogado ele tem tudo nas mãos, cara. Ele consegue fazer tudo de casa, ele consegue dar entrada na aposentadoria em casa, ele consegue pegar um extrato e fazer o estudo do caso ali antes, entendeu? E além disso tudo, o segurado hoje, ele precisa do advogado. Antigamente ele conseguia se virar sozinho, hoje ele não consegue, é muito difícil, entendeu? Porque o segurado não tem um aparelho celular, quando tem... Cara, só para você ter ideia, a reforma previdenciária que entrou em vigência há poucos anos, ela trouxe uma regra de transição. E essa regra de transição, ela tem, só para a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem 4 regras de transição. 4. Como que uma pessoa comum, né, um contribuinte comum, um professor de geografia, como que ele vai saber essas regras? Se até o advogado tem dificuldade para entender.
quando eu fui estudar as regras previdenciárias, eu demorei, até hoje, às vezes eu preciso de um rascunho para lembrar. Entendeu? Aí a lei fala assim, a reforma previdenciária fala assim, não, mas é assegurado, é garantido para o beneficiário o benefício mais vantajoso, né? Isso é muito lindo na lei, na teoria, né? Mas é quando você vai para a prática, o servidor lá com a pilha de processo, né? Hoje a pilha não é mais física, ela é digital, mas vamos imaginar uma pilha, né? Uma meta ali comendo em cima, você com medo de ter desconto em salário. Você acha que na hora que o servidor do INSS for analisar um benefício, você acha que ele vai ficar calculando qual o benefício que é o mais vantajoso? Ele não vai, ele vai querer cumprir a meta. Ele vai querer cumprir a meta. Ele não tem nem condições de fazer isso, né? Infelizmente, ele vai jogar no programa. O programa do INSS, que é feito pela DataPrev, é que vai falar qual é o benefício em tese mais vantajoso e vai conceder. Entendeu? Então, é aí que entra a função do advogado. A partir desse novo panorama da advocacia previdenciária, vocês podem ter certeza que vão ter muitos benefícios que vão ser concedidos com erros de cálculo, com valores abaixo, entendeu? Então a importância do advogado previdenciário agora, ela é extremamente grande. Por quê? Porque é a chance do cara visualizar esse erro de cálculo, né? Mostrar para o segurado que está errado e já agariar aquela causa ali para fazer uma revisão no benefício, né? Para pegar um valor melhor para o segurado. Então é extremamente promissora. Primeiro, por conta dos erros do INSS, né? E segundo, porque a população que precisa do INSS só aumenta. Ok. Fica a dica aí, né? A galera aí que está saindo da faculdade e ainda não sabe aonde se encaixar, a área previdenciária é excelente. Show de bola. Falar em dica, como hoje, qual seria hoje, como você aconselharia um advogado hoje para captar, exatamente nessa ideia, captar clientes nesse sistema? Certo. Excelente pergunta também. Isso aí eu falo, inclusive, para o pessoal da mentoria lá, né? Cara, hoje o advogado ele tem que entender que a advocacia mudou. Né? A advocacia não é mais igual antigamente, que você abria seu escritório, colocava seu sobrenome famoso ali na frente, sentava e esperava o cliente chegar na sua mesa. Isso não vai acontecer. Se você fizer isso, pode ter certeza que o cliente não vai aparecer. Você precisa, de alguma forma, atrair esse cliente. Né? Você precisa trazer esse cliente para você. E as duas formas que eu recomendo para o pessoal é o quê? Uma é o marketing e a segunda é as parcerias. Né? Hoje, para mim, o mais importante é o marketing. E quando eu digo marketing, não é só o marketing online que a gente vê o pessoal, às vezes, fazendo vídeo e postando. É o marketing offline também. É você se colocar como advogado previdenciário nos locais que você for, na igreja que você frequenta, nas reuniões que você vai, na associação de bairro, no seu condomínio, na sua associação comercial. Né? Você tem que se colocar como advogado, né? Sempre se mostrar como advogado, para o pessoal ver você e já ter em mente que você é o advogado previdenciário dessa galera. Né? Aos poucos você vai pegando autoridade, você vai pegando ali a confiança desse pessoal. E o marketing online é extremamente importante também. Hoje, né, com a chegada do processo digital da Justiça e agora com o processo digital do INSS, o marketing online está em evidência, porque você pode captar clientes do Brasil inteiro. Né? Não tem fronteiras mais o trabalho. Hoje você está aqui, você pega um cliente da Bahia, você fala com ele a hora que você quer, você digitaliza o documento e manda para ele a hora que você quer, a audiência é online, o meu INSS é online. Entendeu? Ou seja, as distâncias se encurtaram. Se encurtaram. Exatamente. O mundo digital é incrível, né, cara? É incrível. Agora fala um pouco para nós desse seu projeto aí, né? O pessoal cobrando aqui, Mentoria Expert, né? Em INSS. Fala um pouco para a gente desse projeto. Bacana. Professor, esse projeto é um projeto que ele nasceu de forma meio que voluntária e espontânea, né? Espontânea, mas assim, involuntária, desculpa, e espontânea, né? Por quê? Desde que eu comecei a trabalhar no INSS, eu senti uma dificuldade de muitos advogados na prática previdenciária. Né? O pessoal não estava tendo ali muito contato com a área previdenciária, com a prática em si. O pessoal conhecia aquilo que ensinava nas faculdades, nos livros, né, nas especializações, mas não entendia muito da prática. E todo dia eu comecei a receber dúvidas de advogado, eu fui ajudando esse pessoal, ajudando. E eu resolvi meio que oficializar 2 advogados, fazer uma mentoria particular com eles. Né? Fui auxiliando esses 2 advogados e ajudando. Esse pessoal, a partir dessa mentoria, teve um resultado muito bom. Né? Pararam de quebrar a cabeça, pararam de sofrer, entendeu? Começaram a ganhar dinheiro, que é o que o advogado, né, quer, né? Ele precisa pagar as contas dele, ele precisa crescer. Né? Então, isso teve um resultado muito bom. A partir disso, o que eu pensei? Cara, eu vou começar a fazer isso de maneira profissional, né? Se eu ajudei 2 advogados, por que não ajudar mais pessoas, ajudar mais advogados, né? Porque o pessoal sofre mesmo, cara. A prática previdenciária, ela ainda está muito distante da teoria, né? Você pode, às vezes, comprar livros aí completos, né? Manuais, como, por exemplo, do Frederico Amado, que é um manual completíssimo. Ali não tem a prática, né? E quando você estuda na faculdade também, para começar, nem é toda faculdade que tem a área previdenciária, né? Aqui na Farol, né? Graças a Deus, nós temos a cadeira do direito previdenciário, mas eu vim de uma faculdade, por exemplo, que não tinha.
né? Então é uma área ainda que não está sendo vista com bons olhos, né? E a teoria ainda está indo, mas a prática não está indo. E aí o que eu comecei a fazer? Profissionalizei essa mentoria, né? E hoje eu criei um grupo para ajudar esse pessoal. Como é que eu ajudo? Eu mostro para eles a visão do servidor do INSS, que tipo de documento que o servidor do INSS gosta de ver no processo, o que você não pode juntar no processo, entendeu? Qual o requerimento que você tem que fazer para você não fazer requerimento errado, o que você pode fazer para o seu processo andar mais rápido, para o seu processo não ficar lá parado na fila, entendeu? Então, e além disso, eu deixo meu WhatsApp para essa galera para tirar dúvida comigo o tempo todo, entendeu? Esse pessoal tá no meu Closed Friends do Instagram, eu posto vídeos o tempo todo para ele dando dicas, mostrando processos ali, o que dá certo, o que não dá certo, entendeu? Show de bola, hein? Então a gente faz o pessoal ficar craque na prática. Maravilha, maravilha. Pessoal, doutor Renan, fera, viu? Ótimo te ouvir. Maravilha. Olha só, lembrando que o Renan eu acompanho ele no Instagram, sou seguidor, ele tem vídeos muito didáticos, você está de parabéns, viu? Bacana. Vídeos didáticos, muito instrutivos mesmo. Show de bola, então. E a Faculdade Farol se sente orgulhosa em fazer parte da sua formação, viu, doutor? Maravilhoso mesmo. Você é um cara realmente aí que contribui muito e vai contribuir muito ainda para a formação de muita gente. Maravilha. No nosso estado e no Brasil inteiro. Doutor, mais alguma consideração? Infelizmente, olha, o papo nosso... Tempo voou, né? Quase voou. uma hora, tempo bom voou. papo, muito conhecimento. Mais alguma consideração que você queira fazer? Estamos à disposição, viu? Não, basicamente é só isso mesmo, só agradecer o convite aí do professor Zé Ricardo, né? Agradecer todo o pessoal que acompanhou. Já aproveita aqui. e coloca teu contato aqui pro pessoal. Sim, né? Por favor. Tira para eu voltar. Vou voltar aqui para passar o contato pro pessoal. Pronto. Deixar o contato aí pro pessoal que quiser seguir a gente nas redes sociais, né? A gente está em todo lugar. Onde você procurar a gente, você vai achar, né? Ainda nem coloquei o YouTube, mas a gente está no YouTube também. No YouTube a gente está meio devagar, mas está lá. O Instagram é o renan.com.br. Facebook a gente usa pouco, mas também estamos no renan.com.br. Também estamos no TikTok, renan.advogado. E tem meu WhatsApp aí também para quem quiser, né, conversar, fazer parceria, tirar dúvida, bater papo. A gente está aberto aí para quem quiser falar com a gente. E, cara, como passou rápido o tempo, né? Nossa, eu tinha muita coisa para falar aqui para vocês, mas o tempo voou, né? Quem sabe a gente volta aqui na outra oportunidade e traz mais informações aqui. Com certeza você vai estar conosco em muitos momentos, tá? Fico muito feliz de receber você na estreia desse projeto nosso aqui, na coordenação de direito, Farol Jurídico. Vamos receber muita gente aqui que foi formada pela Farol, muita gente está atuando aí, muitos colegas seus, pessoas de turmas mais recentes, pessoas das primeiras turmas. E tem muita gente boa aí, viu? Muita gente boa. Aí. Mostrar que a Farol realmente contribui de forma positiva para a formação, né, profissional e a qualificação profissional de todos os seus estudantes. Então, bacana. Ver você aqui e entender que a Farol fez parte desse projeto é muito, muito gratificante. Dizer que nós estamos sempre de portas abertas, tá bom? E com certeza vamos contar com você muitas vezes ainda aí. Valeu. Obrigado, doutor. Obrigado, viu? Obrigado, professor. Pessoal, quinta-feira da semana que vem tem mais um Farol Jurídico, hein? A doutora Daiane Vaz vai estar conosco aqui falando sobre autismo e o direito, né? O direito dos autistas e tal. Então vai ser um baita de um programa quinta-feira da semana que vem com a doutora Daiane Vaz. Show de bola, sucesso! Hoje ele é técnico do fórum, né? Técnico judiciário.